de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 6. Os versículos serão o versículo 1 até o versículo 2, que nos diz o seguinte: E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, falamos na reflexão passada que Salomão, ele conversa com Irão, rei de Tiro, para que este lhe enviasse recursos para que ele pudesse fazer aquilo que estava no seu coração. Ou seja, Salomão, no capítulo anterior, tinha, conforme lemos e ratificamos, a intenção de construir uma edificação para que o nome do Senhor fosse adorado, fosse buscado, fosse proclamado entre o povo de Israel. E eu quero chamar a sua atenção para a nossa reflexão de hoje, para a transferência do pensamento, da intenção, do coração das pessoas em fazer alguma coisa para Deus, para a sua ação. Ou seja, enquanto que no capítulo de número 5, Salomão, ele tinha intenção de fazer uma casa para o nome do Senhor. Aqui, no capítulo 6, nós já vemos que Salomão edifica, Salomão faz. Ora, lembremos-nos de um ditado popular que diz que de intenção o mundo está cheio. Ou seja, muitas pessoas têm muitas boas intenções, porém, poucas delas conseguem tirar as suas intenções do campo do pensamento e colocá-las na prática. Mas não é o que nós vemos acontecendo com Salomão. Salomão deseja, no seu coração, edificar uma casa para o nome do Senhor, e a Bíblia nos diz que então Salomão, ele edifica, ou seja, ele constrói, ele vai para o campo da ação. Para nós termos uma ideia, o texto faz questão de mostrar que isto aconteceu no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Ou seja, durante 480 anos em que o povo de Israel saíra do Egito, ou ainda que eles passaram cerca de 40 anos lá caminhando no deserto, se nós tirarmos estes 40 anos que o povo passou no deserto, dos 480 aqui registrados, ainda sobram 440 anos, e neste período, com exceção de Davi, que teve a intenção e não foi permitido pelo Senhor, nenhuma outra pessoa, por mais espiritual que seja, teve essa intenção, esse desejo no coração
de construir uma casa para o nome do Senhor. Ou seja, conforme nós vemos na conversa de Deus com Davi, no segundo livro de Samuel, quando este demonstra a sua intenção de construir uma casa para o Senhor, ele mesmo vai dizer que a casa que ele tinha entre o povo de Israel era uma tenda, e esta tenda, se nós formos olhar, foi ele próprio que induziu Moisés a fazer ainda no deserto, para que o povo pudesse carregar e então ele pudesse estar no meio do povo de Israel. Ou seja, ninguém teve a intenção de construir uma casa para o nome do Senhor. Mas agora, depois de passados cerca de 400 anos, considerando que Davi reinou 40 anos, nós vamos ver que aparece Davi com a intenção de construir uma casa para o nome do Senhor, não permitindo o Senhor que ele construísse seu filho Salomão. 40 anos mais tarde, agora no seu reinado, ele consegue então sentir no seu coração essa responsabilidade de construir uma casa para o nome do Senhor. E a Bíblia diz que isso acontece no 4º ano do seu reinado, ou seja, no 4º ano depois de ele assumir o trono de Israel, ele constrói, então ele começa essa construção da casa do Senhor, e até que ele possa concluí-la. E o que eu acho interessante é que somente depois, no próximo capítulo, nós vamos ver Salomão construindo uma casa para si. Ou seja, primeiro Salomão constrói uma casa para o nome do Senhor. Para nós fecharmos essa reflexão e você ter uma ideia acerca desta construção, olha o versículo 2 que diz: e a casa que o rei Salomão edificou para o Senhor era de 60 côvados de comprimento. Se você estiver com uma Bíblia na linguagem atualizada ou a Nova Versão Internacional, você já vai ter essa informação aqui convertida para as nossas medidas atuais. Mas, para você entender, quando você lê um côvado na Bíblia, você vai entender que essa medida, côvado, ela referia-se à medida da ponta do dedo, do braço, da mão, de um homem até o seu cotovelo. Por isso fala côvado. E isso mede aproximadamente uma média de 45 centímetros, por ser aí uma pessoa de estatura mediana, Logo, então, nós vamos concluir que esta construção que Salomão edificou, para facilitar a matemática, vamos arredondar essa medida para 50 centímetros. Então, nós vamos chegar à conclusão que esta construção edificada por Salomão ao Senhor, naquela época, media 30 metros de comprimento por 10 metros de largura, porque 60 dividimos por 2 dá 30, 20 côvados de largura dividimos por 2 também dá 20, dá 10 aliás, e 20 côvados e 30 côvados de altura divididos por 2 dá 15 metros de altura. Então esta era aí o tamanho daquela construção que Salomão havia edificado, ou seja, seria aí então uma construção de 10 metros de largura por 30 metros de comprimento e 15 metros de altura, só para a gente ter uma ideia. Se você for aí numa Bíblia da linguagem de hoje ou Nova Versão Internacional, você vai ver algo próximo dessa medida, haja vista ter esse arredondamento que fizemos para calcular de forma mais facilitada. Ok, meus queridos? Então, o que eu quero refletir com você hoje é o seguinte: eu sei que você tem boa intenção e é bom que você tenha. Ou seja, Salomão tinha a intenção de construir uma casa para o nome do Senhor, era uma boa intenção, mas se ficasse apenas na intenção, Salomão não teria feito algo de fato louvável.
mas nós sabemos que, conforme lemos aqui nesse capítulo, ao longo de todo ele, nós vamos perceber que, de fato, Salomão tirou, do campo da ideia, da imaginação, da vontade e levou para o campo da prática, da ação. Então, faça isso. É bom que você tenha bons projetos para Deus, para agradar o Senhor, mas que você os tire do papel. Não fique apenas no campo do pensamento. Tire seus projetos do papel. Pense em algo que agrade a Deus e faça e execute, pois nós vamos ver posteriormente aqui na inauguração dessa construção o que foi que aconteceu e as promessas que Deus fez para o povo de Israel por causa desta atitude de Salomão. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que no nome do Senhor Jesus você possa ser cheios de boas intenções, que o leve a ter atitudes que agrade ao Senhor, ações que agrade ao Senhor e não apenas intenção. Obrigado pela companhia, até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.